Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer o Matheus Araújo. Ele foi aprovado em primeiríssimo lugar para analista administrativo na região do Rio Grande do Norte, no concurso DENIT. Então, Matheus, eu quero te dar os parabéns. Primeiro lugar, né? Não é para qualquer um, você está aí no topo do pódio. Seja muito bem-vindo, se apresente para nós. Eu sou daqui de Natal, sou engenheiro civil, tenho 29 anos e, graças a Deus, aí fui aprovado no concurso do DENIT. E melhor do que isso é que você vai continuar no seu estado, né, Matheus? Perto da sua família, dos seus amigos. Exatamente, assim, além da aprovação, né, que já foi excelente, para onde fosse eu iria, mas estar em casa é que é um diferencial enorme, assim. Minha noiva está aqui, meus pais estão aqui, toda a minha família está aqui, meus amigos. Eu amo essa cidade, então foi show. Acho que isso faz mais diferença ainda, tanto ali no gasto dos estudos, como também no gostinho da aprovação. Então vamos entender como que foi a sua trajetória, né, Matheus? Vamos do início, como tudo começou, né? Em que momento da sua vida você estava que você falou: "Não, eu vou estudar para concursos públicos, vou começar a estudar sério e vai ser assim"? Como que foi isso? Então, foi assim, eu tive uma mudança drástica na minha vida, né? Como eu disse, eu sou engenheiro civil, eu tinha uma empresa de engenharia civil, e tinha uma empresa de estética. Vivia na vida de empresário, na verdade, mas chegou um momento assim na minha vida, eu sou novo, né? Mas chegou um momento que eu estava vendo que não dava para continuar naquele ritmo, porque se eu continuasse daquele jeito, não ia chegar nem nos 50 anos. E eu falei, não, preciso pensar, viver de outra forma, uma forma que me dê uma condição bacana de viver, mas também que não seja tão desgastante quanto está sendo. E aí foi quando eu comecei a conversar com familiares, e aí eu conversei com minha mãe, que ela é funcionária pública, e eu vi assim uma outra realidade, né? E aí eu pensei, rapaz, eu acho que isso daí faz sentido para mim. E aí foi quando eu conversei com a minha noiva, ela comprou essa ideia também, né? De a gente segurar as pontas por um tempo e enquanto eu estudo. E aí eu comecei a estudar e, graças a Deus, estou colhendo os frutos. Isso é muito bom, né, quando tem um projeto em família que você tem o apoio, né, das pessoas que estão próximas a você, para você se dedicar a isso que acaba sendo um sonho, né. Matheus, em que momento você conheceu estratégia, então? Eu estava, assim, mais ou menos, eu comecei a estudar, o dia que eu comecei a estudar para concurso foi dia 1º de maio de 2023. E, assim, eu acho que um mês antes, que foi quando eu tinha maturado essa ideia de que eu iria começar a estudar, eu passei um mês procurando, assim, olhando vários cursos preparatórios, né, materiais de estudo, e eu só vi recomendações positivas do Estratégia e, coincidentemente, apareceu uma propaganda para mim daquela a promoção da assinatura vitalícia. E aí uma super promoção e eu falei, cara, isso é um sinal. E aí eu comprei a assinatura vitalícia e aí desde então comecei a estudar só pela estratégia. E assim, eu lembro que uma coisa que eu olhei assim, caramba, é isso que eu quero, que foi quando eu vi que na assinatura também eu tinha a trilha estratégica. E aí a trilha estratégica, para mim, foi um grande diferencial. Porque além de eu ver que todo mundo recomendava bem o material em si do estratégia, né? Eu teria essa trilha estratégica que, para mim, como eles iriam organizar o estudo, para mim, a única preocupação seria só sentar e estudar. Eu falei, não, é isso mesmo, eu vou confiar neles e deu certo. Deu muito certo, né, Matheus, mas que bom que você aproveitou, né, a assinatura vitalícia, você vai ter para sempre acesso, vai estudar Sim, para quantos concursos você quiser, enfim, estar sempre atualizado também, que é muito importante profissionalmente. E, Matheus, você teve uma jornada relativamente curta, né, para 2023 e já ser aprovado em primeiro lugar em 2024, significa que foi relativamente rápido, né? assim, de fato, eu considero que foi rápido, mas eu acho que também isso foi fruto da minha dedicação. Como eu disse, quando eu comecei a estudar, dia 1º de maio, eu acho que eu passei ainda uns 3 meses estudando e trabalhando, e mesmo assim, dando o meu gás máximo, e aí até que eu vi que eu criei gosto por aquilo, percebi que eu estava evoluindo bastante, e aí não, eu acredito que isso vai dar certo. E aí foi quando eu fechei todas as partes de trabalho, me dediquei exclusivamente ao estudo e assim, estudando muito, né? Porque no meu projeto de vida,
Eu tinha projetado que, tipo assim, eu precisava de um tempo para passar, obviamente, mas eu não teria todo o tempo do mundo. Então, eu dei meu gás, assim, na minha cabeça, os 2 primeiros anos eu iria dar um gás muito grande para depois, se não tivesse passado nada, só manter nos estudos enquanto eu arrumava um trabalho, enquanto eu segurava. Mas aí, graças a Deus, assim, recebi antes, né, essa aprovação. Matheus, então conta como que era essa sua rotina de estudos, né? Já deu para perceber que você teve dedicação total. A gente fica curioso, né? Quantas horas líquidas por dia você fazia? Quantas matérias? Como que era o seu ciclo? Revela a parte mais difícil, a rotina. Então, como eu disse, acho que nos 3 primeiros meses eu ainda estava no processo até de venda das empresas, saindo do negócio da empresa de engenharia civil, que eu tinha um sócio, tinha que entregar as últimas obras. Então, eu fui trabalhando e estudando. Que, inclusive, assim, isso foi bacana porque houve um processo para eu conseguir alcançar a quantidade de horas líquidas por dia que eu queria, né? Inicialmente eu já tinha diminuído o ritmo de trabalho, estava trabalhando cerca de 5 horas por dia e tentava bater a média aí de 5 horas líquidas por dia, que na verdade eu não era 5 horas por dia, era 35 horas líquidas semanais, né? Durante a semana eu estudava menos, mas aí no fim de semana eu dava o gás. Sábado e domingo, eu só saía no domingo para ir para casa dos meus pais e almoçar com eles e voltava e estudava e dando gás. Então, por uns 3, 4 meses, foi mais ou menos isso, 35 horas líquidas. Quando deu esse período que eu vi que eu conseguia fazer isso, né? Que inclusive foi uma surpresa para mim mesmo, porque eu nunca fui um cara de estudar muito no colégio. Eu tirava notas boas e tal, mas assim, a mediana, na verdade, né? Eu era o cara que estudava para passar. E nunca fui que estudei muito e tal. E eu vi que eu estava conseguindo, porque eu estava com um objetivo em mente, estava com resiliência, e eu estava dando gás e estava dando certo. E aí foi quando eu parei de trabalhar e comecei a me dedicar exclusivamente aos estudos. E aí eu estava fazendo em torno de 42, 40 horas semanais. Inclusive, essa diferença do tempo do que eu estava trabalhando, eu dei para aumentar no estudo e também para cuidar assim de ir para academia, todo dia ir para academia. Nessa época eu passei a ir para academia 7 vezes por semana, porque a academia passou até a ser como uma forma de eu conseguir estudar muito ao longo do dia, né? Por exemplo, eu passei aí no domingo, porque no domingo, às vezes à tarde, eu estava cansado e eu percebia que se eu fosse dar uma corridinha ou fazer alguma coisa, eu voltava, a mente já estava fria de novo para dar o gás. Então, isso foi fundamental. E aí, assim, eu fui mantendo nisso ritmo, né? E aí, quando chegava, assim, um pós-edital, por exemplo, que eu fiz, acho que uns 3 pós-edital, né? Fora esse do DENIT. Ah, eu fiz do TRT de Santa Catarina, TRT daqui do Rio Grande do Norte. E foi só esses dois. E aí eu fazia coisa de 45 horas semanais. Aí era loucura mesmo, mas assim, porque tinha uma data, né? Tinha uma data para cumprir. E assim, eu acho que isso daí foi fundamental, principalmente a minha progressão, né? Eu não comecei estudando 7 horas por dia, mas eu comecei lá 3 horas por dia, 3h30, a dor de cabeça já começava a bater, aí parava, mas aí você via que na outra semana ia tentando e ia fazendo. E assim, o que foi um grande diferencial para mim é que nessa jornada, principalmente no início, quando você ainda não tem uma rotina tão estabelecida, vai aparecer muitos intempéries, vamos dizer assim. É a mulher pedindo para ir comprar um pão, é a mãe pedindo para ir levar a avó no médico e tal. E assim, no início eu ficava meio ocioso e tal, caramba, não batia as horas. Mas aí eu comecei a fazer um planejamento, botava todo dia anotando certinho o que eu ia fazer, e aí se um dia aparecia um problema desse, aí eu tentava tirar no outro dia, e assim ia, e foi progredindo. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, que eu ainda continuo estudando, né? Eu estou estudando cerca de 35 horas líquidas semanais. Inclusive, eu consegui diminuir a quantidade de horas líquidas semanais, porque meu estudo hoje em dia já é muito mais eficiente do que quando eu comecei a estudar. Hoje, com 35 horas líquidas, eu faço mais do que eu fazia com 40, 42. Então, esse tempo eu já aproveito, inclusive, para assim, para sair, assistir um filme no cinema, jogar uma bola, mas foi basicamente esses. E com relação a
dificuldade, né, na jornada, eu acho que, primeiro, eu não senti tanto, porque eu estava assim, muito isso que eu preciso fazer e pronto, e vou fazer. E aí eu fui fazendo no automático, né? Mas aí quando chegou assim mais ou menos uns 6 meses nesse ritmo, aí eu comecei a pender um pouco. E aí foi inclusive quando eu comecei a focar mais em tentar otimizar bem o tempo, né? Para bater as metas e manter o ritmo, mas sempre indo para academia ou fazendo alguma coisinha. Agora, de toda forma, abdicando de muita coisa, mas com o pensamento de que valeria a pena no final, né? Matheus, muito bom, né? O que você expôs, por exemplo, de que ninguém começa estudando 7 horas, é como um exercício físico, né? Você prepara o seu É. músculo, você ganha condicionamento, é a mesma coisa. Então, muito bom você compartilhar isso, né? Para ninguém começar achando que vai fazer 8 horas líquidas e que se não conseguir, não é um fracassado. Não, não é, é um processo, E, né? e Pode assim, falar. essa história dos horas líquidas, né? Eu não tinha noção do que era uma hora líquida. Como eu disse, um mês antes de começar a estudar, eu comecei a pesquisar muito sobre métodos de estudo e tudo mais, e eu via falar, não, estude horas líquidas, de relógio, não sei o quê, beleza. Quando eu sentei para estudar, eu tinha feito um planejamento, né? Tipo, vou estudar de tal hora, tal hora, tal hora, tal hora e tal. Quando você começa a sentar para estudar, e principalmente no início, que você perde o foco por qualquer coisa, dá logo fome, sede, vontade no banheiro, então você vê que bater horas líquidas é muito mais difícil do que só botar horas brutas, vamos dizer assim, né? Porque a hora de relógio, mesmo que você está lá concentrado estudando, é muito mais complicado, principalmente no início. Mas assim, isso é uma progressão, né? Como eu disse, no início eu senti essa pancada, mas com o tempo, estudando e me esforçando, eu fui vendo que dava e cada vez e depois começa a ser tranquilo, assim. Obviamente que chega num fim de semana você está cansado e tudo mais, mas vai dar uma corridinha, toma um banho, assiste um filme e volta e aí vai Uhum. dando certo. Quais as ferramentas de estratégia que você mais utilizava? Isso aí, como eu disse, o trilho estratégico, assim, para mim, ele foi, se alguém falasse por que você escolheu estratégia, além dos PDFs muito completos, foi por causa da trilha estratégica. Para mim, a trilha estratégica foi totalmente diferente, assim, porque eu não sou um cara organizado, né? Eu não sou um cara organizado. Eu faço o básico da organização, mas eu sou muito dedicado. E com a trilha, como eu recebia toda semana lá as atividades na ordem certa, numa metodologia bacana de aprendizado, então eu só precisava sentar e seguir fazendo as atividades e anotando os resultados, anotando tudo, e assim, isso para mim foi um diferencial enorme. Primeiro, porque facilitava muito o meu tempo, né? Eu não gastava tempo pensando que eu ia estudar, porque isso consome um tempo muito grande e eu acho que o maior recurso do concurseiro é o tempo. Além disso, ela já me entregava meio que um modelo de estudo, né? Pelo ciclo de matérias e tal. Ele só dizia lá: agora você vai estudar capítulo tal, tal. Aí depois faça exercício do direito constitucional, leia tal coisa de direito do trabalho. Então, ele já me deixava tudo mastigado, eu só bastava sentar e estudar. Então, para mim, isso foi um up muito grande na Muito minha bom. preparação. E especialmente, né, para quem está começando, é como se fosse a gente brinca que é o Waze, né, o GPS. Total, exatamente. Sua reta final, Matheus, aquela última semana que antecede o dia da prova, o que que é uma boa reta final para você? Então, eu acho que dependendo, primeiro, tudo depende também de como está o seu psicológico, né? Por exemplo, eu estou enfrentando agora o pós-edital do CNU, que está sendo conturbado porque foi adiado, então está sendo um pós-edital de 6 meses quase, chega exausto. Então, pronto, é um momento que eu vou diminuir a carga de estudo para estar 100% na hora da prova. O que tinha que ser estudado já foi estudado, né? Agora é um momento só de relembrar, né? Fazer uma questão, fazer uma revisãozinha, mas o que a sua preparação não é nessa semana e não é no dia da prova, né? A sua preparação foi todo o tempo. Então, a semana da prova eu faço mais leve. Agora, no período do pós-edital, né? Até, vamos dizer assim, essa semana anterior,
aí é gás total. Principalmente porque a gente, o ser humano, né, quando tem um objetivo e uma marca, ele é mais fácil de se esforçar, pelo menos eu sou assim, e quando a gente tem uma data estabelecida, é muito mais fácil você dar o gás para, esse período aqui eu vou dar meu gás, porque você sabe que vai acabar. Tanto é que é muito mais difícil estudar sem o edital na, é, é, solto, né? Porque você fica meio que na expectativa. Mas quando ele sai, aí você tem que dar o gás. E assim, tanto é que eu aumentei, a minha carga de estudo já era alta e eu ainda aumentei assim, vou dar meu gás, mas acredito que é o que vale a pena, porque pode ser que seja uma semaninha de estudo que você dê um gás a mais, que caiu um assunto que era o que ia cair na prova e aí faça a diferença. Matheus, que bacana saber então que você está se preparando para o CNU, né? Imagino como que esteja aí sua dedicação, sua cabeça. Mas conta pra gente uma boa estratégia de prova, então, algo que, enfim, não sei se você começa pelas de maior dificuldade, facilidade, ou pelas específicas, mas como que é uma boa prova para você, né? Para você ter conquistado aí Aham. o lugar? Vamos lá, considerando que tenha uma questão discursiva, né? Primeira coisa que eu faço, eu olho a discursiva, vejo, sei lá, sobre direito constitucional, assunto direitos sociais, por exemplo. Olho lá, já faço algumas marcações do que eu posso escrever, coisa rápida, não gasto mais que 10 minutos, e aí começa a fazer a prova, a objetiva, né? E aí na objetiva eu sempre vou para alguma que eu tenha facilidade. Geralmente, por ser engenheiro, tinha muita facilidade em matemática, ou raciocínio lógico, né? RLM. Então eu ia porque era uma matéria que me dá conforto e me dá ânimo, né? Geralmente são questões que eu sei responder, que eu faço confiante, então isso já passa uma confiança, né? Por exemplo, eu acho que na primeira prova que eu fiz, eu comecei por português, que é uma matéria difícil, e eu já fiquei assim, meu Deus, eu não sei de nada. E isso já me deu uma quebrada no ritmo para fazer as outras questões. Então, eu aprendi a fazer dessa forma. Hoje eu faço a primeira discussão, olha a discursiva, vou para as objetivas, das objetivas começo numa matéria que eu tenho facilidade para até me dar um ânimo, ver que eu sou capaz, e aí eu começo sim a fazer a prova. Aí depois que eu faço uma ou duas matérias que eu tenho facilidade, aí eu vou seguindo a prova normal. E aí, quando termina, eu volto para a discursiva. Geralmente, assim, acho que 90% das provas hoje em dia eu fiz dessa forma. Muito bom, é a fórmula do 01, né? Vamos levar em consideração. E quando você viu o seu nome, em primeiro lugar, o que que passou na sua cabeça? Como que foi a comemoração com a sua noiva também, com a sua família? Eu tava no carro, aí um colega que prestou o concurso também, estava na expectativa, né? Ele mandou, parabéns, boy, passou em primeiro, não sei o quê. E aí eu comecei a me tremer, assim, até chorei, né? Porque apesar desse concurso ainda nem ser o concurso dos meus sonhos, né? Eu ainda vou continuar estudando, inclusive, mas ele representou muito para mim. Apesar de eu ser um cara, por exemplo, extremamente autoconfiante, é inevitável que vai ter momentos que a gente começa a duvidar, né? Se é capaz ou não. E esse resultado mostrou que não, todo o meu esforço, toda a minha dedicação é possível. O resultado está aí, resultados ainda melhores ainda virão. E basta eu continuar batalhando e dando gás que vai dar certo. E esse resultado foi isso, sim. Eu não esperava passar num concurso tão rápido quanto eu passei, na minha opinião. Eu acredito sim que eu passei num período bom, mas isso foi fruto do quanto eu me dediquei. E esse resultado foi tipo assim, ó, você é capaz, tá vendo? Vale a pena, a dedicação é premiada. E eu acho que foi isso. Então, eu liguei para minha mãe na hora, mãe, passei, e aí ela chorou também, mas é isso aí, deu, foi muito bom. E esse lado emocional, você destacou um pouco, é muito importante, né, Matheus? É a questão da autocobrança, da ansiedade, do nervosismo. Como você fez para lidar com isso? Eu sempre lidei muito com pressão, porque eu vivia como empresário, né? Então era pressão todo dia. Mas a pressão do mundo dos concursos é uma pressão diferente, né? Porque é uma pressão muito de você com você mesmo. É uma jornada meio que solitária, né?
que graças a Deus eu tive muito apoio, tanto de amigos quanto da minha noiva, dos meus pais e tal, e isso facilitou bastante. É inevitável você se cobrar e você questionar se você é capaz ou não, né? Então, isso é um pouco complicado, mas a forma que eu tentava encarar, né, e sobressair disso era olhando os resultados, olhando a minha progressão, né? Eu anotava todas as questões que eu fazia, assim, quantidade de acertos e tal, fazia um simulado, via se estava melhorando. E isso daí, querendo ou não, ajuda a ver, não, eu estou progredindo, estou indo no caminho certo. Então, isso era uma forma de eu me tranquilizar, vamos dizer assim. E fazendo prova, vendo os resultados melhorando, né? Eu quase passei no TRT de Santa Catarina, eu só não passei por conta da discursiva, então, cada vez mais eu vi assim, o resultado começando a chegar, e aí isso daí, de certa forma, vai dando uma confiança. Mas essa parte é bem complicada, porque a gente se cobra muito, né? E assim, eu acho que deve se cobrar, porque é uma forma de dar um impulso, mas tem que tentar manter o equilíbrio. Matheus, eu quero agradecer imensamente a sua participação por você ter compartilhado tantas coisas valiosas. Para a gente finalizar, então, como você considera o Estratégia Concursos na sua aprovação? Eu acho que foi extremamente fundamental, principalmente porque nesse concurso do DENIT, eu não estava estudando especificamente para ele, né? Eu estava estudando para o concurso do FT desde então. Só que os PDFs do Estratégia eram tão completos, né? E a trilha Estratégia ensinava de uma forma, levava de uma forma que a gente aprendia o conteúdo de uma forma tão ampla que quando eu abri o edital, eu já tinha batido o edital todinho, né? Estudando para um outro concurso, tendo uma base boa para chegar para a prova. Então, assim, se o material, por exemplo, de estratégia não fosse tão completo, se fosse algo simplório, né? E a trilha estratégica não tivesse uma metodologia de que eu aprendesse bem, fixasse bem os conteúdos, eu não estaria aqui dando essa entrevista hoje, né? Em virtude do material ser muito completo, é o motivo de eu ter passado. Matheus, eu espero então te entrevistar nas suas próximas aprovações, que eu tenho certeza que vão vir, viu? Muito obrigada. Nada, tomara. Vamos. Vai acontecer. E para você que nos acompanha até aqui, obrigada pela companhia e pela audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar no nosso canal Estratégia Concursos. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.